Graça e paz, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula hoje com a lição número 13, a última lição da revista Ser Discípulo da Escola Bíblica Discipuladora da Junta de Missões Nacionais, que tem como título o Ser Discípulo, parte 2. Semana passada nós estudamos com a irmã Vilma, a parte 1 do que é ser discípulo, e hoje estaremos dando continuidade a esse assunto. Nós vamos aprender o que é ser um discípulo do nosso Mestre Jesus. Escolhi como texto base João capítulo 8, verso 31, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ok? Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido, Senhor, seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade que tu nos dá a todos de aprendermos um pouquinho mais da tua palavra, Pai, para que possamos nos tornar discípulos que tu esperas que nos tornemos, Senhor. Muito obrigada. Venha ministrar nos corações de todos os ouvintes esse assunto tão maravilhoso para o nosso crescimento e aprendizado. Essa oração, Paizinho, que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos agora conhecer os propósitos da nossa lição no sentido do saber. Ao final do estudo, nós deveremos entender que quando nos unimos a Cristo em sua morte e ressurreição, significa que também morremos para esse mundo, para ressuscitarmos com Ele na vida eterna. Agora, o propósito no sentido do sentir. Ao final do estudo, você deverá desejar abandonar o egocentrismo para ouvir a voz do Espírito Santo, que nos irá guiar ao melhor caminho. E conhecer o propósito no sentido do agir. Ao final do estudo, você deverá reproduzir no seu próximo a plenitude de vida cristã que agrada a Deus, obedecendo ao seu mandamento de buscar intencionalmente multiplicar discípulos para Cristo. Vamos então à introdução. Nós vimos na aula passada com a irmã Vilma que Jesus convoca os seus seguidores, os seus discípulos, a abraçar a santidade, a humildade, a simplicidade e o contentamento. E também nos fala para que não sejamos escravos de coisa alguma nesse mundo. Então, lembrados, apenas de Deus. Ok, e assim como Jesus, que é o Filho de Deus, assim como Ele levou sobre si os nossos pecados e com isso nos reconciliou com o Pai, da mesma forma, nós, discípulos dele, somos convidados a tomarmos sobre nós a cruz de Cristo e segui-lo, ok? Isso por quê? Porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz, se apossando dos nossos pecados. Melhor, se apossou dos pecados de toda a humanidade, tendo morrido assim por todos. Nós é que deveríamos, morrer. Nós é que deveríamos estar lá, sendo crucificados. Por quê? Porque Ele morreu em nosso lugar. Vamos frisar isso muito bem. Ele morreu por amor. Ele fez tudo isso porque nos amava de uma forma incondicional, de uma maneira que nós nem conseguimos entender. E tudo isso para quê? Para que pudéssemos ser resgatados da condenação eterna que pairava sobre nós. Então, Ele nos resgatou dessa condenação. Mas
Cristo morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, não é verdade? Aí eu pergunto, e como nos tornamos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição? Como é que nós conseguimos nos tornar unidos? Quando reconhecemos o propósito do sacrifício de Deus. Afinal, nós não podemos de jeito nenhum esquecer que Ele tomou o nosso lugar, morrendo pelos nossos pecados. E aí, quando nós reconhecemos tudo isso, nós o aceitamos pela fé como nosso Senhor e Salvador pessoal. Por que ele passa a ser o nosso Senhor quando o aceitamos? Porque ele pagou o alto preço naquela cruz pelos nossos pecados. Ele nos tomou de volta, nos resgatou para si, para Deus. Então, ele passa a ser o nosso Senhor e torna-se o nosso Salvador, porque ao fazermos isso, nós ganhamos como prêmio a vida eterna. Então, ele passa a ser, além de Senhor, o nosso Salvador pessoal, né? E o que isso, né, significa? Ou seja, estarmos unidos a Cristo. O que isso significa? Significa que devemos lembrar que os benefícios da sua morte, veja que a morte de Cristo trouxe benefícios para nós, né? Então, nós devemos lembrar que os benefícios da morte de Cristo se tornaram nossos. Afinal, nós morremos e ressuscitamos com Ele. Ah, mas como é que nós podemos, você pode dizer que nós morremos com Cristo, né? Nós morremos porque a morte dele, e nós não estamos unidos, quando aceitamos a Jesus, nós nos tornamos unidos, tanto em sua morte quanto na sua ressurreição. Então, a morte dele exige que nós morramos também. Mas para que nós morremos? Para o mundo. Quando o aceitamos, né? Nós morremos para o mundo, para o nosso egocentrismo, né? Para o nosso eu, para a nossa autossuficiência. E nós também estamos unidos na ressurreição, porque nós também vamos herdar a vida eterna. Para isso, nós vamos ressuscitar um dia, ok? Assim, preste atenção, nós estamos vivos para Deus, estamos guardados na sua memória para ressuscitarmos para a vida eterna. Deus sabe que nós somos dele. Jesus nos resgatou para o seu reino, para ele, para a ressurreição da vida eterna em sua glória. Então, nós estamos sim unidos a Cristo, né? Em tudo. Ok? Em obediência à palavra de Deus, o que nós fazemos depois que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador? Nós nos batizamos, né? Logo após a nossa conversão, nós nos batizamos, fazemos assim a nossa confissão pública de fé. O batismo, assim como a ceia, é uma ordenança do nosso Senhor e nós buscamos obedecê-lo em tudo, não é isso? E após nos unirmos, né, espiritualmente ao Cristo, nós nos libertamos da condenação que pairava sobre nós. Eu falei, nós nos libertamos e não ficamos, diria, mais ansiosos pelo dia de amanhã, pois o nosso futuro, aqui mesmo nessa terra e também na vindoura, né, está nas mãos poderosas do nosso Senhor Jesus. Então, nós não temos que ficar ansiosas pelo dia de amanhã, né? Pelo futuro, de jeito nenhum. Até a palavra de Deus diz isso, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Ele sempre cuida de nós, né?
ou lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Gálatas 2:20, o que diz? Lá Paulo declara que foi crucificado com Cristo, que não vive mais ele, mas Cristo vive através dele, né? E também em Gálatas, no capítulo 5, no verso 24, né, diz que todos os que pertencem a Cristo já crucificaram a sua velha natureza, suas paixões e desejos. Então, olha só, nós morrendo também para a nossa velha natureza, que eu nem lembrei. A gente morre para o mundo, para os prazeres, né, do mundo, para os desejos que tínhamos antes, e para os prazeres que achávamos, né, que eram maravilhosos. Nós devemos morrer para o nosso egocentrismo, né? Eu sei, eu posso, eu consigo, eu não preciso de ajuda, nem de Deus, nem de ninguém, tanta gente que fala isso, né? Mas também devemos lembrar que nós devemos morrer para o velho homem, para a nossa velha natureza, ok? Romanos, no capítulo 8, no verso 13, vai dizer que se nós vivermos de acordo, né, com a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, viveremos. Glórias a Deus por isso, né? Assim, como seguidores, como discípulos que somos de Jesus, se desejamos, ou se desejarmos, melhor falando, o real discipulado, o que nós devemos fazer? Nós devemos atentar para a vida que escolhemos viver na carne, deixando de lado, como eu disse, a autossuficiência, o egocentrismo, aquilo que eu falei, eu posso, eu sei, eu faço, eu aconteço, eu não preciso, né? Eu decido, tem que deixar tudo isso, morrendo para a sua velha natureza, né? Para que você possa dar voz ao Espírito Santo que habita em você, que habita em nós. O Espírito Santo só irá falar quando você se calar, quando você reconhecer que você necessita dele, que você não é nada sem Deus. E aí morre para a velha natureza, para sua autossuficiência, e aí sim o Espírito irá falar, ministrar em você, né? Dar discernimento, aí é uma maravilha. João, no capítulo 12, no verso 24, não diz que para que o grão de trigo dê muito fruto, ele tem que cair na terra e morrer, né? Do contrário, continuará ele só. Então, assim somos nós, comparando com um grão de trigo. Nós temos que morrer para nós mesmos, conforme eu falei, para o mundo, né? Para darmos frutos para Deus. Assim como o grão de trigo, nós temos que morrer também. Assim somos participantes da morte de Cristo, não esqueça. João 14, no verso 15, também diz o quê? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Dessa forma, todo seguidor, todo discípulo decide obedecer a palavra de Deus, fazendo-se assim necessário o quê? O estudo e a meditação constante a essa palavra, não é verdade? Como naquele verso que eu auro, né, da nossa lição, que eu falei, que está em João 8,31, quando Jesus dizia para os judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Então, para conhecer a palavra e para ser discípulo, nós temos o quê? Que meditar nessa palavra, estudar a palavra, né? E é isso que Jesus nos convida para crescermos, né? Para amadurecermos com Ele. Mas sempre nós podemos contar com uma ajudinha, que, aliás, uma ajudinha não, uma grande ajuda, que é a ajuda do Espírito Santo, pois
é Deus quem efetua em nós, né? Tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Está lá em Filipenses 2,13. E além de boa, a vontade de Deus ainda é agradável e perfeita, né? E para nós conhecermos a vontade, nós temos que conhecer a palavra, a vontade de Deus, que eu digo. Assim, nós devemos ficar o quê? Atentos à voz, à direção dada pelo Espírito Santo de Deus para obtermos o quê? Discernimento, sabedoria, aprendizado que vem do alto, né? Que vem do alto para entendermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para isso temos que estar afinados à frequência de Deus, porque muitas vezes o Espírito Santo quer ministrar em nosso coração algo, mas nós estamos em outra frequência. Eu costumo dizer para os meus aqui em casa que eu tô 24 horas ligada com Deus, né? Quero dizer que o tempo todo eu estou em espírito de oração, independente do que eu esteja fazendo, eu estou ligada. Quer dizer, se o Espírito Santo quiser falar comigo, eu estou na mesma frequência. Assim devemos todos fazer, né? E como podemos ouvir a voz do Espírito Santo? Como é que é? Através da oração, é um meio. Você tem orado? Assim, todo discípulo de Jesus, todo seguidor deve orar, como ele mesmo, Jesus, fez. Não orava ao Pai, né? E como orava, e ele era Deus e nem precisava, ele quis nos ensinar que a oração deve ser mantida, né? Deve ser, assim, uma prática constante. Para quê? Para que eu tenha um relacionamento saudável, íntimo, né? Prazeroso com o meu Pai, de comunhão mesmo, eu com Deus. A gente sabe que Deus é invisível, a gente não consegue, né? É invisível, santíssimo, mas real. Então, eu devo buscar essa comunhão constantemente, a cada dia, né? E que seja mesmo, cada vez mais que eu orar, vai se tornando um relacionamento prazeroso, íntimo. Nós vamos obtendo intimidade com o Pai, né? E através da oração, o discípulo adora. É ou não é? O discípulo louva, o discípulo honra a Deus, oh, glória a Deus. E o Senhor, né, nos responde. Ele vai responder através da sua palavra, ele vai dar o jeito dele, através de um pensamento forte, né? Através da oração, através do Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos responder de acordo com a sua vontade, né? Porque ele quer se relacionar com o homem também, ok? Assim, nós devemos priorizar diariamente um tempo a sós com Deus, né? Um tempo mesmo que eu digo de qualidade. À medida que essa prática que eu digo de oração, vai tornando-se mais habitual, mais comum, mais constante ou mais frequente, melhor falando, nós vamos nos tornando mais íntimos do Senhor. Em um laço mesmo de amor, né? Um laço de confiança, porque é impossível agradar a Deus se você se chega a Deus sem fé. Então tem que haver confiança de que o Pai vai te ouvir, que o Pai vai te responder, e esse laço vai se estreitando, vai se tornando cada vez mais forte, esse laço de amor, confiança, né? De que Deus, qual é a certeza que nós temos? De que Deus derramará da sua graça, né? Do seu perdão, do seu poder, muitas vezes, sobre a nossa vida. Deus está com os seus ouvidos atentos, diz a palavra dele, que ele se inclina para ouvir a nossa oração.
embora saiba o que a gente vai pedir, né? Ele gosta que a gente fala. Eu achei engraçado quando eu li uma coisa, o Lutero, ele fez uma declaração muito interessante. Ele disse assim: eu tenho tanto que fazer que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. Eu só mudaria, Lutero, uma palavrinha. Eu mudaria se gastar, né? Quando você diz que tem tanta coisa para fazer, que não consegue prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração, eu diria, sem investir 3 horas em oração. A gente não gasta o nosso tempo, né? A gente cresce, a gente investe. Oh, glórias a Deus. E Lutero, com tanta coisa que ele tinha, ele orava. E agora eu tive fazendo uma continha. Ele dava mais do que o dízimo do tempo que Deus dava a ele. O dia ele fazia isso diariamente. Um dia tem 24 horas. O dízimo do dia seria 2 horas e 40 minutos. Ele orava 3 horas, então ele orava mais, né? Bom, através da oração da fé, o que se estabelece? Ou se estabelecerá, melhor falando, hein? Um canal de bênçãos, né? De poder, um canal também de força, de consolo. Quantas vezes, né, nós estamos tristes, Deus nos consola. Um canal de perdão quando chegamos contritos, arrependidos diante de Deus, né? Aí ali se estabelece esse canal de perdão, porque nós temos que confessar os nossos pecados, né? Enfim, tudo isso na espera das misericórdias de Deus na vida, na nossa vida, na vida da pessoa que está clamando, numa relação mesmo de amor, né? Numa relação de amor, ou seja, os discípulos do Senhor, eles também devem viver em amor, porque eles recebem do Pai o amor e repartem, estão cheios, transbordantes de graça e de amor. Eles naturalmente eles repartem entre os irmãos, né? Eles vivem em amor, né? E por amor também. Por quê? Porque eles amam a Deus e são amados por Ele. Oh, glória a Deus! E acabam por transbordar esse amor ao próximo. Não é verdade? É verdade. Agora veja, se Deus, né, faz o sol se levantar sobre justos e injustos, não é isso que diz a palavra? E a chuva cair sobre bons e maus, nós também, né, devemos amar a todos, sem acepção de pessoas, né? Sem nenhuma distinção, praticando não só o amor, mas também a justiça, porque Deus é justiça. Então, praticando o amor, a justiça, mesmo que nós não simpatizemos com o nosso próximo, né? Mesmo que nós tenhamos alguma dificuldade, nós temos que lembrar que ele é uma criatura de Deus que necessita tanto assim como nós necessitamos um dia do amor de Deus e de ser alcançado por ele, né? Em suma, quem adora a Deus, ama e serve a seu próximo. Tudo bem até aqui? Nós estamos estudando o que é ser um discípulo de fato, né? Que agrade. Então, ele vai amar, crendo que a fé em Cristo, em Deus, vai redimir vidas. Então, ele crê nisso, que Deus mesmo redime vidas, multiplicando-as, né? Então, multiplicando-as para o seu reino. E nós temos esse chamado, né, de investir, né, vida na vida, para que haja, intencionalmente, para que haja essa multiplicação de discípulos no reino de Deus. E fazendo isso, eu estarei o quê? Libertando essas pessoas de toda e qualquer opressão e escravidão, porque elas estão o quê? Elas estão no mundo.
E a gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? Estão oprimidas, porque a gente sabe muito bem quem é o Deus, com D minúsculo, desse mundo. E elas precisam ser libertas, né? O que diz Tiago no capítulo 1, no verso 27? O que diz? Vejamos, né? Diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades, nas suas necessidades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, tantas crianças no mundo que não têm nem pai nem mãe, né? Senhorinhas que perderam seus maridos, tornaram-se viúvas, e muitas nem filhos têm que possam cuidar. Então, nós temos que ter esse olhar de amor, assim como Jesus olhava para as pessoas, com esse mesmo olhar, né? E também atendê-las em suas dificuldades, porque não adianta só a gente falar da palavra de Deus, pregar a salvação, que só existe um caminho, que Jesus pode libertá-las, se nós também não ajudá-las em suas necessidades. Se está frio, a pessoa não tem um agasalho, vamos levar um cobertor, um casaquinho, né? Vamos ajudá-la também. Isso é amor. Isso é olhar para o nosso próximo com um olhar de amor. Afinal, Jesus não é um mestre diferente? Ah, ele é. Ele é, graças a Deus, porque veja que o seu desejo é multiplicar filhos e filhas, né? Quando eu digo filhos, englobo filhos e filhas, a sua imagem e semelhança, e multiplicar para a sua glória. Então, ele não tem prazer, nós sabemos que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tudo bem? O que é que Cristo ordena que seus discípulos façam? Ordenem. O que é que ele ordena? Que reproduzam, não é isso? Em outros, a plenitude da vida que encontraram nele. Isso está lá em João 15:8. Reproduzam no teu próximo, no outro, a plenitude da vida que vocês encontraram em mim. Porque nós passamos a ter uma vida completa quando Jesus assume o primeiro lugar, né? Quando Deus assume o primeiro lugar na nossa vida, a gente o aceita como nosso Senhor e Salvador, né? Aí ele diz mais: ensine-as, que vocês ensinem como eles devem viver. Um dia vocês aprenderam também. Nós não sabíamos. Ou seja, que elas passem a viver uma vida que agrade a mim, que agrade ao Pai. Nós vamos ensinar como eles devem viver uma vida que agrade a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Isso é muito importante. Que façam, quando se tornarem maduros, mais e mais discípulos, dentro de um processo contínuo e intencional. Além de contínuo, você tem que ter intenção. Então, ele passa a ser intencional também, de multiplicação de discípulos para Cristo. E nós estamos nesse processo. Querendo você ou não, nós fazemos parte desse processo, ok? De levar mais discípulos para Cristo. Então, para nós fecharmos aqui agora o suprassumo, como fechando aqui, resumindo, não sei como é que eu posso chamar, a partir do nosso chamado, que nós temos esse chamado, né? A partir do nosso chamado para seguir a Jesus, a Cristo, nós fomos, melhor falando, nós fomos levados à adoração, pelo reconhecimento de quem é aquele que nos chamou. Nós não fomos levados a adorá-lo? Que nós adoramos assim, né? Não por obrigação, mas esse amor brota. Nós passamos, cada vez mais que conhecemos a Deus, a querermos adorá-lo mais e mais. E como adoradores e discípulos que somos, qual é a nossa missão? É frutificar.
para o reino, através do amor que alcança. Esse amor, ele alcança as pessoas, então por isso que ele diz que é um amor que alcança, acolhe e cuida, porque ele alcança as pessoas, ele acolhe as pessoas, olha para as suas necessidades e cuida das necessidades. Assim, somos desafiados a multiplicar discípulos que farão novos discípulos ao se tornarem maduros na fé para o aumento do reino de Deus, que já está firmado na terra, não é isso? Desde a vinda de Jesus, o Rei dos Reis. Desde quando o Rei dos Reis pisou aqui na terra, chegou, nasceu, né, da Virgem Maria com o propósito de morrer pela humanidade. Então, esse reino já se fez, já se faz também presente entre nós. Lucas 17, versos 20 e 21, diz: porque o reino de Deus está entre vós. Ou mais precisamente, na vida da igreja. Como? Como é que o reino de Deus está na vida da igreja? Quando nós lembramos que carregamos o Espírito Santo em nós, no nosso coração. Nós não somos a igreja de Cristo? Então ele está presente em nós, né? Muito forte, né? Em nós. E mais precisamente na vida da igreja, porque englobam todos os filhos de Deus, aqueles que um dia já aceitaram a Cristo. E esse reino se consumirá em breve, né? Vindo sobre todos os povos e nações, com a segunda vinda de Cristo. É o que está prometido, né? E quando Jesus voltar pela segunda vez, a igreja será arrebatada, né? Nesse dia da segunda vinda de Cristo, se dará o cumprimento, né? O cumprimento final da oração que Cristo fez, que Cristo nos ensinou, né? Melhor falando, ensinada por Jesus, que é o quê? Que é qual? Que venha a nós o vosso reino, Mateus 6:10, né? Falando da vida no novo céu e na nova terra, com toda a sua glória. Queridos, chegamos ao final de mais uma videoaula que eu espero que todos tenham aproveitado, gostado e despertado, né, para se tornar um melhor discípulo, lembrando que há necessidade de frutificarem, levando outras pessoas também a serem discípulas de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo grande, até a próxima videoaula.